Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia a partir de agora no seu rádio, claro, também aí nos aplicativos, como o Rodrigo já está acessando ali, tanto no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7h09 em Campos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, com céu claro, ensolarado e a temperatura vai se preparando aí, hein? 31 graus de máxima. 15 de mínima. Agora, neste momento, aqui no centro da cidade, faz 17 graus. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, nós vamos conversar hoje com a médica, pediatra e diretora clínica da UPH Saldanha Marinho, a unidade de pronto atendimento hospitalar, né? E por aí vai, PU da Saldanha, que é como tudo tem dois nomes, né? Sempre tem um apelido, Ponte Leonel Brizola, Ponte Rosinha, Ponte Saturnino de Brito, Ponte da Lapa, então por aí vai. A Beatriz Rufino é médica pediatra, junto da Fabiana Passos, enfermeira especialista em aleitamento materno e coordenadora do Banco de Leite Humano do HPC do Hospital Plantadores de Cana. Elas vêm para falar sobre o agosto dourado. Eu achei fantástica essa cor, porque eu acho, justifica muito, pelo que eu imagino, depois elas comentam também. Elas vêm falar sobre o mês de incentivo à amamentação. Claro, também a importância do aleitamento materno, garantias no espaço de trabalho e estudo e outros detalhes mais. E, por fim, a gente fala do Banco de Leite Humano do Hospital Plantadores de Cana, que é uma referência em toda a região, não só em Campos, mas é uma referência em toda a região, esse santuário de vida que é o Banco de Leite Humano do Hospital Plantadores de Cana. Doutora Beatriz já conosco, a Fabiana também chegando para a gente começar esse bate-papo. E a seguir, então, a gente já traz o bom dia de vocês. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Essa clínica especializada em vacinação para manter aí o seu cartão de vacinação em dia. No portal folha1.com.br, em destaque hoje. Só rapidamente, para a gente falar sobre o trânsito. Houve um acidente agora aqui, mais cedo um pouco ali, na Silvio Bastos Tavares. Como eu disse, tudo tem o apelido, né? A Estrada do Contorno, em frente ao próximo ali ao Boulevard, naquela região ali, só para você situar. E a gente vai falar como é que está o trânsito por ali daqui a pouco, né? Só para
ter uma noção aqui. Lá a gente tem imagens do Censanet. Hã? Ih, nossa, embolou tudo, hein? Pelas imagens aqui das câmeras do Censanet, contorno, trevo, né, do índio ali. Tá muito, muito complicado, inclusive para quem vem lá da Togo de Barros, que é também conhecida como Arthur Bernardes, tem trânsito complicado. Para quem vai sentido do Rio, tá tranquilo. Já para quem vem de Ururaí, para quem sai ali da Togo, ali é Togo de Barros, eu fico falando, mas o pessoal conhece como Arthur Bernardes. Para quem sai da Arthur Bernardes, Nilo Peçanha, tá tudo embolado por ali. Fique atento, se puder evitar, senão não tem jeito, porque são as duas vias da área central da cidade de acesso à BR, estão bem complicadas ali. Manchetes no portal folha1.com.br. Menino com meningite meningocócica continua na UTI pediátrica do Hospital Ferreira Machado. De janeiro até o momento, 4 pessoas contraíram o tipo mais grave da doença. Dos 15 casos confirmados, 2 evoluíram para óbito. Rodrigo e Vladimir definem nova celeuma na pacificação. Aliás, só um detalhezinho para quem gosta de política, para quem acompanha aí o movimento político de Campos. Hoje, ao invés de comentar sobre bastidores de Câmara, pacificação, relacionamento aí desse caso aqui, Vladimir e Garotinho, ao iniciar o programa, nós vamos deixar para o fim do programa. O Rodrigo, ao final do programa, vai comentar sobre essa movimentação aí. Teve LDO já votada na Câmara essa semana, enfim. Destaque para o final do programa. Homem fica ferido após soterramento em obra no Parque Aurora. Obras são do Bairro Legal. O operário de 55 anos foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado. Homem é preso por suspeita de assassinar a companheira em Campos. O feminicídio aconteceu em julho deste ano em Guarulhos. Câmara tem questionamento sobre LDO e clima de tensão. Marquinho foi questionado sobre votar requerimento que o autorizava a votar na LDO. Oposição reconquista Abdo Neme e impõe derrota a Vladimir. Filha de Nilson Maria estreia espetáculo em homenagem ao pai no Rio de Janeiro. Ação de vacinação de rotina, Covid-19 e gripe durante a Expo Agro. Carla Capucci e Machado articulam com o Rodrigo Bacelar. Com 6 shows nacionais, Expo Campos começa hoje, quinta-feira. A expectativa é de que pelo menos 250 mil pessoas passem pela exposição. Loja... sim, estive lá ontem, na abertura. Muito bacana, por sinal, as autoridades lá, o prefeito, o presidente da Fundação Rural. Acho que essa é a 30ª, não vou falar senão pessoa, mas de cobertura da exposição agropecuária de Campos. Eu já tenho essa é a 62ª e eu já fui umas 30. Então, sem contar a idade, tá? Loja de artigos domésticos é autuada por falta de preços na vitrine. Polícia recupera em Campos 5 celulares furtados na Expo de Macaé. Recentemente recuperou-se aqui em Campos também, eu não me lembro a quantidade, mas foram 15 aparelhos, não sei, furtados em Muriaé. Rodrigo pode me ajudar aí, mas que coisa, né? É em parar em Campos. E ainda, só para fechar, Americano leva empate do Resende e não avança na semifinal da Série A2. O clube não chega à classificação, não fica entre os 4, então não passa a próxima fase. Já o Macaé foi rebaixado para a 3ª divisão. São 7h17. Deixa eu trazer aqui o bom dia das nossas convidadas de hoje. A Beatriz Rufino é médica pediatra e diretora de clínica também da UPH. Gente, é PU da Saldanha Marim, não sai da minha cabeça. Do PH, da UPH Saldanha Marim.
Doutora Beatriz Rufino, bom dia, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Valeu, obrigado. Fabiana Passos, que é nossa parceira aqui também, sempre está aqui com a gente, nessas campanhas do Banco de Leite Humano, né, do Hospital Plantadores de Cana, que é referência, como a gente já falou, sempre um prazer renovado recebê-la, Fabiana. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Valeu, muito obrigado. Eu só depois te pedir de posicionar aí para você chegar mais pertinho do microfone, por favor, mas está ótimo. E o Rodrigo Gonçalves, que foi amamentado até os 2 anos e meio por Dona Sebastiana, e é esse fortão que está aí hoje aí, ó. Rodrigo, bom dia. Pois é, né? Afinal, bem-vindo. Afinal, eu nasci com 53 centímetros, 4,6 kg, né? Precisava alimentar bem, né? 4,6 kg? 4,600, 53 centímetros. Dona Sebastião sofreu, mas eu nasci lá e mamava muito mesmo. Coitado. Minha nossa, que prejuízo. Coitado, porque eu estava conversando com a doutora Beatriz aqui mais cedo e ela disse que porque a gente durante muito tempo ouviu falar da amamentação, da importância para o bebê, né? E a gente hoje tem ouvido falar muito da importância para a mulher que amamenta, né? E é isso também que a gente vai falar nesse programa, porque essa campanha agora, que está vindo com a Semana, né, Nacional Mundial da Amamentação, traz esse alerta também da importância da amamentação para a mulher, né? Então, assim, a gente vai falar durante muito tempo em relação ao bebê. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é um prazer receber a doutora Beatriz e a doutora Fabiana, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da amamentação, do que está sendo prevista aqui pelo município em relação à realização de campanha, que traz um alerta muito importante, que é aí a questão da amamentação no local de trabalho, que é também uma dificuldade muitas vezes para essas mães, né? E também a gente vai estender isso à questão do ambiente escolar, universitário também, que a gente sabe que às vezes há uma certa dificuldade em relação a essa questão da amamentação. E também falar sobre a importância, né, do banco de leite aqui dos plantadores de cana, e como isso é importante, a referência que é, né, porque proporciona essa questão da mulher de poder estar doando leite e a importância desse leite, muitas vezes utilizado lá na UTI neonatal do HPC, e todo o trabalho também que o banco de leite faz, não só na questão da doação, do armazenamento desse leite, mas o trabalho que faz com muitas mães para ajudar aquelas que têm dificuldade às vezes na amamentação logo quando tem seus filhos. Então, assim, tem todo um trabalho que é feito de orientação muito bacana, né, a partir do banco de leite dentro lá do HPC, né, na maternidade, que também é uma referência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse trabalho, mas desde já agradecer a companhia de todo mundo que acompanha a gente em 98.3. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente nessa manhã, todas as manhãs aqui, e agradecer a você em especial que também acompanha a gente nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, né, e lá você pode inclusive ter uma interação com a gente, enviar sua pergunta, sua sugestão, para que a gente possa estar tirando essas dúvidas aqui no programa, mas desde já agradecer as nossas 2 entrevistadas. Eu não nasci com esse peso todo não, mas eu me lembro de que mamãe não deu conta, teve que arrumar uma mãe de leite para mim, que falava antigamente, né? Dona Corina, tadinha, faleceu recentemente, lá em Italva, mas era para ficar fortinho também e funcionou, né? Pelo jeito. Bom, Rodrigo, por favor, pode abrir aí como eu disse, bloco, eu já fiz aí meio que uma introdução falando, né, do assunto que a gente vai falar aqui, e aí eu já começo falando sobre a importância de ter momentos como esse, como o Agosto Dourado, para essa conscientização, que na verdade é um trabalho contínuo feito por todos os profissionais que trabalham diretamente com isso, né? A gente está aqui com uma médica pediatra e também com uma enfermeira especialista nessa questão da amamentação, e a gente sabe que é um trabalho feito constantemente, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de ter um mês dedicado a esse tipo de conscientização, que é uma conscientização não só para as mamães, mas para a sociedade como um todo, né? Porque essa questão de garantir à mulher o direito de amamentar, ela se torna uma responsabilidade da sociedade, né? Então, porque é do homem, né? Da mulher, mesmo aquela que não tem filho, porque a gente só vai mudar certos comportamentos se a gente tiver realmente isso encarado como uma questão de saúde pública, porque é uma questão de saúde pública. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância, começa com a doutora Beatriz, você falasse um pouquinho da importância de campanhas como essa de conscientização.
Sim, sim. Esse tipo de campanha é muito importante para a gente, né? Inclusive para as mulheres de forma geral, como o colega falou, o agosto dourado nada mais é a cor dourada, por quê? Porque quer dizer que o leite, o leite materno é qualidade padrão ouro. Então, o leite materno é ouro para a gente, né? E é importante a gente salientar todos os benefícios para a mãe, para a criança e na verdade, para a questão de saúde, né? Porque saúde pública, porque a criança que é amamentada, ela tem uma diminuição na chance de internação, de progressão de infecções. Então, é muito importante e porque a mãe, nesse momento, ela precisa, né, dessa rede de apoio e da ajuda dos profissionais, do incentivo, tanto dos profissionais quanto do local de trabalho e tanto na sua casa também, para que a amamentação seja cada vez mais estimulada, né, e também orientada corretamente. A gente viu que tem uma programação que a gente já vai falar da campanha, porque o município tem trabalhado em parceria, inclusive, lá com o Hospital dos Plantadores de Cana, né, com o Banco de Leite para a realização dessa campanha. Mas eu queria que a Fabiana me falasse um pouquinho sobre isso, Fabiana. É uma ação constante que vocês fazem de conscientização no dia a dia, mas campanhas como essa trazem uma visibilidade maior, até mesmo na questão da que as pessoas possam continuar contribuindo com o banco de leite. Você tem percebido cada vez mais também essa aproximação das mães com o banco de leite na questão da doação? Sim, constantemente, né, a gente tem feito essas campanhas durante o ano todo, e a gente sempre faz essa ajuda, né, dessas mães que têm dificuldade na amamentação, mas a gente sabe que hoje a grande maioria das mulheres, elas trabalham. Então, assim, a gente faz toda essa campanha durante o ano, incentivando a amamentação, ajudando essas mães com dificuldade. Só que quando chega ali os 4 meses, né, que acaba a licença maternidade, essas mães retornam ao trabalho. E é justamente o tema desse ano, né, que é apoiar essas mães, esses pais que trabalham. Então, a gente precisa de salas de apoio à amamentação dentro dessas empresas. E não precisa muito. É uma salinha para que essa mulher possa ir ali durante a sua jornada de trabalho, retirar o seu leite, armazenar, né, dentro de uma geladeirinha, um frigomar, e no final do turno levar para casa. Assim ela vai estar garantindo a saúde desse bebê e, ao mesmo tempo, ela vai estar garantindo o leitinho dessa criança no dia seguinte que ela vai estar lá trabalhando novamente. Uhum. E a saúde dela também, pelo que vocês me falaram, exatamente, né? Sim. Né, doutora? Quando a gente fala em saúde do bebê, a gente vai falar isso de forma mais ampla, apesar disso ser, né, Cláudio, eu acho de conhecimento mais geral, quando se fala, né, de todos esses benefícios que tem em relação à criança, mas que a gente pode reforçar, claro, mas também da importância para a mulher, porque durante muito tempo isso não foi, talvez, tão externado, né? Ficou durante muito tempo voltado, que é importantíssimo, claro, a questão da saúde do bebê, mas a da mulher muitas vezes não foi evidenciado, e já está comprovado em estudos as grandes vantagens que existem para a mulher também, né? Sim, sim. O aleitamento materno, ele ajuda muito a mulher na recuperação pós-parto, na diminuição de ocorrência de hemorragias pós-parto, assim como previne certos tipos de câncer, como câncer de mama, de útero, ovário. Então, a amamentação, além de ter vários benefícios para o bebê, também tem muitos benefícios para a mãe. Além, né, de favorecer o vínculo mãe-bebê ali, né, que é muito importante nesse período de puerpério, pós-parto. Né? A gente vê, né, Fabiana, muito em algumas situações, mães que se desesperam por não conseguir amamentar, né? E lá no Hospital dos Plantadores de Cana, a gente sabe que é feito esse trabalho também, junto com o Banco de Leite, de orientação em relação a fazer com que a mulher consiga, né? E também o trabalho também, quando ela não consegue, de orientar, porque é uma relação também muito psicológica, né? Como que é feito esse trabalho com as mulheres, a exemplo de lá? Então, a gente atende essas mães que procuram que muitas vezes são mães de primeira viagem, né? Sim. Muito jovens às vezes, né? Às vezes são muito jovens, ou às vezes até é sua primeira gestação, mas com uma idade mais madura, né? Uhum. Então, elas procuram um banco de leite com uma dificuldade na amamentação. Às vezes é o leite que demora a descer, né? Pela ansiedade, pela espera. E isso a gente precisa também buscar apoio com a equipe de psicologia do hospital para que nos ajude dentro do banco de leite nessas questões também com essa mulher.
Então, quando ela tem essa demanda de dificuldade, não só porque a gente percebe que é algo emocional, a gente busca ajuda da psicologia também para nos apoiar no atendimento a essa mulher. Muita gente fala, tem técnica, né? Assim, porque existe realmente essas questões técnicas. O bebê realmente... pegar o peito? Sim, Tem. sim, Tem. Você não é avô, você não sabe. Não, eu não lembro. Né? Assim, Não, mas tô brincando, tem sim. é porque, tipo assim, né? Porque tem situações que a gente vê, né, crianças que têm extrema facilidade de pegar, tem outros que não têm. Então, se é de acordo com... É uma coisa muito específica isso, ou realmente existem técnicas? Eu costumo falar que o peito e a boca do bebê tem que ser igual chave e fechadura. A coisa tem que funcionar, né? Então, se eu tenho um bebê que ele tem uma alteração do freio de língua, né, ele vai machucar o mamilo dessa mulher. Ele não vai fazer uma boa extração desse leite. Então, não vai ter função. Então, a gente precisa realmente ver o que está acontecendo de errado, né, para que a gente consiga ajudar essa dupla, mãe e bebê. Doutora, como pediatra, esse é um dos primeiros contatos, por exemplo, que para você, enquanto médica, assim que chega, dentro, né, claro, de todos, né, de uma criança quando nasce tem toda uma preocupação, mas essa questão da amamentação é algo que chega muito para você, assim, às vezes? Sim, sim. Da mãe perceber, às vezes, algum tipo de comportamento mais diferente da criança a partir da amamentação? Cabe a gente, assim, como profissional de saúde, pediatra, enfermeiro, técnico, orientar, né, a mãe, a boa pega, né? Orientar, posicionar o bebê para que haja uma pega correta, né? E assim a amamentação seja realizado com sucesso. Tem algumas intercorrências, né, como a questão do freio lingual, que podem atrapalhar. Então, assim, para nós profissionais de saúde, cabe a orientação, orientar essa mãe como posicionar, como fazer, para que tenha um sucesso nessa amamentação. Entendeu? Chega muita criança que às vezes a mãe está insegura e essa questão toda dessa rede de apoio das pessoas falando, o seu leite é fraco, ele está com fome, você não vai dar conta, e isso mexe muito com o psicológico. Então, e o banco de leite do HPC é muito parceiro nosso lá no hospital em relação a orientar, a ajudar, a posicionar e a estimular essa mãe que ela vai conseguir sim amamentar o seu bebê. E quando não acontece de não conseguir também, tudo bem, assim, a questão para tranquilizar aquela mãe, né? Porque existe essa cobrança, muitas vezes, como você falou, né, até por parte, às vezes, de uma pessoa que amamentou e às vezes aquela, tem contato com alguém que não amamenta e fica nessa pressão, né, assim. Então, até também, mas acontece em alguns casos, realmente, de não dar certo, né? Acontece muito, né? Às vezes, aquela mulher chega ao banco de leite que ela está em amamentação exclusiva, ela sempre sonhou em amamentar, e ela não sabe o porquê que o bebê não ganha peso, né? E quando a gente vai verificar, às vezes pega em posição tá errada. É um pequeno ajuste. Mas também tem a questão hormonal, né? A gente sabe que existe. Então, às vezes é uma cirurgia de redução de mama e a gente precisa realmente conversar com essa mulher, mostrar para ela que, de repente, ela pode, né, criando um vínculo com aquele bebê, pode acontecer a amamentação mista, né? Então, a gente faz todo um trabalho de orientação, sim, para essa mulher também que não consegue. Pode ter uma pergunta feita pela Silvana aí no grupo, se você puder fazer, porque eu estou aqui com o meu celular com um problema nesse momento. Mas eu vi, é engraçado, assim, engraçado porque viralizou esse vídeo, né, de uma técnica utilizada por uma mãe para amamentar o filho, que ela colocou... É o caso que eu acho que deve ser uma coisa específica, mas muito engraçado. Assim, a cena, ela colocou, simulou um peito com a bexiga. Então, enquanto o bebê, ela vai amamentando o bebê no peito, a criança vai apertando a outra bexiga de um jeito. Porque, eu não sei se é um perfil do bebê dela, que amamenta segurando o outro mamilo. É muito comum. É muito comum, né? É o rádio TT. Aí ele radinho ali, viralizou o vídeo dela, que ela simulou uma bexiga no outro peito, e a criança fica apertando aquilo. Aí ela falou assim, mas achei muito engraçado, porque é isso, você vai adaptando a sua realidade na amamentação, claro, respeitando todas essas... Mas o que te deixa mais confortável e que também atende aquele bebê, né? Então, assim, achei muito engraçado o vídeo. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A gente já vai falar sobre essa questão da amamentação no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, escolar, de forma geral. Mas hoje vocês percebem que mudou um pouco mais essa questão
da amamentação ser uma coisa mais tranquila para a mulher, dela poder, por exemplo, chegar num ônibus, amamentar, de chegar em ambientes, né, muitas vezes até majoritariamente ocupado por homens, e fazer esse trabalho de amamentação, isso já virou uma coisa natural, as pessoas já cooperam com isso, né, não só em deixar essa mulher à vontade? Na verdade, deveria ser mais natural. A gente está caminhando, entendeu? Estamos caminhando para uma naturalidade, né, da amamentação, assim, a livre demanda em qualquer lugar. Mas as mulheres ainda passam por situações constrangedoras nesses momentos. Né? E até há pouco tempo eu estava lendo, eu não sei se já tem uma lei, né, em andamento, eu acredito que sim, eu não me recordo agora, mas falando dessa questão da mulher poder amamentar onde ela estiver, né? Porque tem o carnaval, né? Todo mundo está com seio à mostra lá, e por que uma mulher que está amamentando, ela não pode naquele momento tirar o seio para poder amamentar o seu bebê? A gente, quando está com fome, a gente come em qualquer lugar. Por que essa mulher, né, naquele momento que aquela criança está com fome, ela não pode estar alimentando esse bebê? Então, essas questões também são levantadas pelas mulheres que amamentam. Sim, né? eu acredito que ainda não, assim, a gente tem muito a evoluir. Eu falo porque há 2 semanas eu estava num restaurante e tinha uma mãe amamentando no banheiro. Então, se ela foi ao banheiro para amamentar, sinal que ela não estava confortável em amamentar no salão. Uhum. Então, isso mostra pra gente que ainda não está tão normalizado, tão aceito, né, essa questão da amamentação em qualquer local. E a gente tem ainda processos mais complicados no sentido quando, às vezes, o próprio marido impõe, a gente sabe, é horrível falar isso, mas acontece, né? Por ciúme, impõe à mulher essa limitação dela, né, não colocar, por mais que seja um ato natural, ela não colocar o seio à mostra, às vezes, na frente de outros homens. Falo isso porque já tive convivência com situações assim, né, e graças a Deus era uma pessoa que eu tive a oportunidade de dentro, não naquele momento também, que você não tem constrangimento de ninguém por conta disso, mas depois de conversar com essa pessoa e falar, né, e aí mostrar e conversar e pelo menos tentar fazer com que abrisse a cabeça. Afinal, também era um pai de primeira viagem, 17 anos, entendeu? Tipo assim, talvez não tivesse nem noção ainda do que era ser pai e da responsabilidade que ele tem com a mulher dele também nesse processo de amamentação, porque é muito importante, né? Eu queria que vocês falassem também da contribuição do companheiro daquela mulher nesse processo de amamentação. Sim, eu costumo dizer, né, a gente fala muito que a amamentação é um ato de amor, tem que ser um momento prazeroso, né, igual a questão da mãe que é impossibilitada de amamentar, ela tem que ter outras formas de ter aquele momento, aquele vínculo, né, prazeroso, mesmo que ela não possa dar o seu próprio leite, né, e é muito importante, a gente vem batendo a tecla, a rede de apoio para ajudar essa mãe a amamentar, porque é um momento, assim, muito delicado na vida da mulher. Então, ela precisa ter esse apoio, esse entendimento do que ela precisa, da questão do descanso, do apoio mesmo para que a amamentação seja bem sucedida. E muitas das vezes quem está ali diretamente é o seu parceiro. Então, ele precisa incentivar e apoiar. Porque muitas das vezes a gente vê mães que são desacreditadas pela própria rede de apoio. Tanto pela própria mãe, né, a avó da criança, ou o parceiro, ou a vizinha, muitas pessoas dando palpites que acabam desestimulando aquela mãe a amamentar o seu filho. Sim. Até mesmo, né, o pai, né, eu falo assim para o pai, quando está no hospital, olha só, a mãe já amamentou, agora é a sua vez de segurar e botar para rotar. Então, dá a função para o pai, tem mãe. Tem que ser uma parceria. Então, é exatamente o que ela falou, tem que ser a parceria, né? Então, o pai está ali, a rede está ali, vó, você quer segurar o netinho? Você esperou 9 meses, né? Então, agora é a sua vez, aí, ó, pode colocar para rotar. Então, são pequenas coisas que isso colabora muito, né? Com essa mulher que está ali, já está cansada, e aproveitar essa rede, né? Aproveitar essas pessoas que estão ali ao redor. Assim, é uma transformação de muito amor, né? Todo mundo que tem filho fala sobre isso, da questão da transformação que mas é muito desafiador, né? Até para a questão física mesmo, né? Tem a questão psicológica, mas também tem a questão física do cansaço, como vocês colocaram aqui, que precisa desse suporte. Cláudio, tem pergunta aí? Tem. Assim, eu não sei, eu acho que eu não compartilhei com você. Com a Fabiana, ela já conhece um pouco da minha experiência como pai. E foi bem, assim,
Acho que ter filho... Pai de gêmeos, né, gente? pai de Imagino que gêmeos, é um desafio. É em dobro, né? Como a alegria também vem em Sim. dobro. Assim, mas resumidamente, é uma coisa tão... O aleitamento, a gente falava aleitamento materno, né? Hoje... aleitamento acho que é a ainda. mesma coisa ainda. Então, eu acho que ter filho não tem experiência maior de um ser humano, não tem prova de amor maior. Porque você tem vários tipos de amores, mas o amor pelo filho é um amor que sobrepõe amor para pai, amor para mãe, amor para os seus avós, amor, é incondicional, uma coisa muito louca, é um negócio assim, muito doido, você não consegue explicar bem. E dessa experiência que eu tive, primeiro, depois de Deus e Nossa Senhora, meus bebês foram salvos pelo banco de leite materno, lá de um hospital, na época em Vitória, em Seada do Suá. E assim, de repente eu estava no rádio, a vida inteira trabalhando, fazendo apelo para todo mundo. Eu fui obrigado a ir para o rádio de outros companheiros lá da capital, pedir para fazer apelo para mim, para os meus meninos, né? Porque houve, na época eu não consegui também detalhar mais, mas a esposa não conseguiu gerar leite, fornecer leite para os meninos. E aí está até relacionada a pergunta da Silvana que a gente vai fazer. Então, assim, como que é importante, tanto para os pais, e você falava aí sobre a questão inversa também, que é importante para a mãe, a amamentação, e, se possível, até a doação. Muitos casos podem ser assim. Uhum. E aí, eu acho que é uma curiosidade minha, e que pode até ser, ao longo dos anos, a gente se comprometeu mais em falar de pedir o leite para as pessoas do que falar dessa experiência, mas o que acontece com a mulher quando ela não gera o leite? Então, tem diversos fatores que podem ocasionar a não descida do leite, né? Então, essa mulher a gente tem que investigar, né? Tem que saber se ela tem alguma patologia de base, né? Ou, por exemplo, como a Fabiana falou, no caso dela ter feito alguma extração do tecido mamário, né? Das glândulas, então pode dificultar sim. Mas é importante também falar que muitas das vezes ela ainda vai, porque assim, a produção do leite, ela ocorre de acordo com o estímulo do bebê também. E, inicialmente, o leite é um colostro. Então, é um leite que, aparentemente, é como se fosse uma água de coco, é mais turvo. Não é aquele leite. E, muitas das vezes, a mãe fala assim, não, tá muito fraco, tá muito ralo. E aí, começa a dar uma fórmula e para o estímulo. Então, muitas das vezes, quando a gente a mãe não tem uma patologia de base, né? Então, muitas das vezes é por falta do estímulo. Então, a gente precisa... de 7 meses, prematuros. Então ela não estava... Eles foram direto para a UTI neonatal. Exatamente. Então, provavelmente, ela não estava, né, no tempo, né, dos hormônios atuarem para a descida, a preparação para a descida do leite. E como eles ficaram na UTI, não teve esse estímulo da sucção. Então, assim, pensando que poderia ser um dos motivos, né? Por isso que é importante a gente olhar de uma forma individualizada para essa mãe, para ver se ela tem alguma patologia, se está descendo, como que está essa questão para incentivar, mas lembrando sempre que a sucção que estimula a produção. Fabiana? Porque se a gente não tem o estímulo, né, a gente não tem a produção. E eu costumo falar para as mães, quando a mãe fala assim, olha, mas só está saindo uma aguinha, né, uma água de coco, mãe, isso aí alimenta o bebê, isso já é o colostro, mas o colostro vai descer quando? Mãe, se já é o colostro, ele vai ficar mais fluido daqui a uns dias. E eu falo, mãe, os seios é como se fossem 2 fábricas, né? Se eu não tenho ali o cliente para poder procurar o produto, não tem produção, né? É verdade. Não, e a gente fala que o leite materno, assim, quando a gente para analisar, é tudo tão perfeito, porque ele tem as fases que ele produz exatamente o que o bebê precisa naquele momento. O colostro, que é uma parte mais rica em proteína, com os anticorpos, e assim vai. O leite, ele vai evoluindo conforme a evolução do bebê, de acordo com o desenvolvimento dele, né? Vai evoluindo para o desenvolvimento do bebê com os nutrientes necessários para cada fase, né, da vida dele. Isso é incrível. E aí a importância também da alimentação da mãe, né? Sim. Tem a pergunta da Silvana, Viana, se é uma alimentação regrada, corretinha, para poder o leite também ser de qualidade, né? Sim, a importância também dela dormir também, né? Também. Isso
faz parte também dela ter uma produção boa, ela se alimentar de forma correta. Elas têm sempre essa dúvida, né? O que eu posso comer, o que eu não posso. Então, assim, é tudo naquele momento você ponderar, né? Você acabou de sair de um parto, você não vai comer alimentos rançosos, né, embutidos, então você vai evitar. Então, frutas, legumes à vontade, beber bastante água, dormir, isso tudo faz parte também para ajudar na produção de leite. A pergunta da Silvana Venâncio está lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Ela diz aqui: doutora Beatriz, qual a sua observação com tantos leites que substituem o materno para mães por algum motivo não conseguem amamentar, como a gente acabou de comentar aqui agora, são utilizados por mães saudáveis e não querem, por exemplo, estética. Ou seja, tem mãe também que se preocupa com a estética, né? Sim. Por favor. Então, nós temos hoje no mercado fórmulas infantis que elas tentam se assemelhar ao leite materno. Mas vale a pena, assim, a gente reforçar que por mais que a tecnologia esteja avançando cada vez mais, não existe uma fórmula padrão ouro quanto o leite materno, né? Então, mas como a amamentação tem que ser um ato de amor, né? Ela tem que ser não pode ser uma coisa imposta, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar essa mãe para estimular ela a amamentar, entendeu? Mostrando, eu sempre costumo dizer que a gente tem que mostrar os benefícios para ela, que se ela tiver a opção de amamentar, de dar o seu próprio leite, seria o mais adequado para o bebê. Lógico que a gente tem opções de fórmulas, sim. Em muitos momentos a gente precisa usar, sim, entendeu? Mas a gente precisa orientar e dosar esse uso, para não ser um uso indiscriminado, assim, em situações que a própria mãe pode amamentar. Mas a gente tem que lembrar que a gente não pode impor, a gente tem que conversar e tentar convencer essa mãe. E muitas das vezes a gente consegue, numa conversa, mostrando os benefícios, diminuir o uso da fórmula, fazer uma amamentação, né, uma alimentação mista, do leite materno, fórmula, e ir retirando. A gente já teve alguns casos de mães que chegaram dando somente fórmula, pouco leite materno, e nisso, porque como o nosso corpo é tão incrível que a gente volta a estimular, volta a produzir e a gente consegue fazer esse desmame da fórmula. Isso a gente, algumas vezes, assim, com uma boa conversa, entendendo o que aquela mãe está passando, porque a amamentação, ela inclui vários fatores. Então, quando a gente consegue, né, fazer um trabalho em conjunto com a enfermagem, com a psicologia, entender como é que está sendo aquele momento da mãe, a chance de sucesso é bem maior. Eu acho que a questão estética também hoje em dia, as cirurgias hoje, elas avançaram muito também nesse sentido, né? Antes elas eram muito mais danosas nesse sentido de prejudicar a amamentação, né? Eu acho que a medicina avançou, que hoje permite, né, que haja o risco de comprometimento com a amamentação diminua bastante, né? E às vezes a gente usa até a parte estética a nosso favor, né? A favor do bebê, no caso, porque a amamentação, ela ajuda a mãe a retornar para o corpo, né? O corpo inicial antes da gestação, porque ela ajuda o útero a voltar para o lugar. Então, ela, de certa forma, a gente fala que ajuda a emagrecer, digamos assim. Então, às vezes, usa, né, a parte estética para promover, para incentivar aquela mãe a amamentar. Essa coisa de amamentação é um negócio tão fabuloso, tão impressionante. Pra você ter ideia, Rodrigo, no caso dos prematuros, e aí o exemplo que eu citei aqui, o meu, você nasceu com quantos? 4 quilos e... 4,653 centímetros. Então, não nasci dos maiores, não, mas... Bicho era um parrudinho, né? Sim, tem história, mãe conta, né? Dizendo que antigamente era aquela... nasci na beneficência, né? Então, que antigamente ficava várias mães na enfermaria e vinha aquele carrinho com vários bebês assim. E aí na hora de me colocar no bebê, as mães ficavam desesperadas, pelo amor de Deus, não bota esse bezerro em cima do meu filho. Porque realmente eu era uma criança. E as fotos de recém-nascido, quem vê minha foto de recém-nascido, não acredita que eu era recém-nascido realmente, que eu nasci muito cabeludo, com o olho muito aberto, muito esperto, sabe? Tipo, sei. Já dava alguns indicativos aí do que viria pela frente. Que o problema seria grande. Então, os meninos, por exemplo,
no meu caso, os dois, me lembro que um nasceu com 1,9 kg, outro com 1,8 kg, 3,7 kg os dois. E a sucção fazia eles perder peso. Olha que loucura. A sucção do bebê fazia com que eles perdessem peso. Olha que coisa impressionante. Então, é uma atividade física, né, que eles estão fazendo. Gente, é uma atividade física. Então, e ele combalidozinho, fraquinho, fazendo mais força. Olha que coisa fantástica. A gente agora, acho que está na hora de Tá. intervalo aí, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é feito lá no Banco de Leite, Sim. que é indispensável para o ter neonatal que tem lá nos plantadores, né? Assim, as histórias, os relatos que a gente já ouviu também de mães que tiveram, assim como aconteceu com você, e esse exemplo é maravilhoso, porque hoje seus filhos estão aí, né? Fortes, saudáveis. Hoje são bezerros. É importante a gente falar sobre esse trabalho que é muito bacana desenvolvido pelo Banco de Leite e que deve ser um orgulho para a gente, né? Todo mundo que... Uma cidade como Campos ter um banco de leite tão sólido como né? Durante tanto tempo, com as dificuldades que existem. Mas assim, a gente tem que falar desse trabalho porque é indispensável. Assim como a doação de sangue, né? A gente fala muitas vezes aqui, a gente faz essa campanha com muito mais frequência, né? É claro que às vezes a demanda é maior, né? Até por uma questão de cirurgias que existem em Campos. Muitas vezes a gente fala da doação de sangue, só fazendo esse parênteses, tipo assim, a gente fala da doação de sangue muito ligada a questões de emergência e urgência, né? Mas por trás da necessidade de doação de sangue tem tratamentos oncológicos, cirurgias cardíacas, outros tipos de cirurgias que existem em Campos e que demandam muito sangue, né? E que muitas vezes têm que ser suspensas ou adiadas por conta disso. Mas esse mesmo tipo de conscientização que a gente faz para doação de sangue é importante a gente fazer para doação de leite, porque lá nos plantadores tem o UTI neonatal e muitas vezes é esse leite que é utilizado no tratamento dessas crianças e que salvam vidas, como você colocou aqui mais cedo. Então a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e falar também propriamente dito da programação que começa na semana que vem, voltada aí essa semana, né, mundial de amamentação, que traz como alerta, a gente já falou aqui no programa, essa questão da amamentação no ambiente de trabalho, que é uma coisa que precisa realmente que toda a sociedade abrace isso. Perfeito. Bom, e você sabe que até quem não tem filho pode também doar para o banco de leite humano, leite materno, leite humano, pode doar os potinhos, que são imprescindíveis. Depois nós vamos falar mais. São 7h50. Vou pedir licença aqui a vocês, rapidamente, só para a gente fazer uma pausa, um intervalo. Na sequência, então, a gente segue na pauta que o Rodrigo já destacou. Lembrando que, sobre o trânsito em Campos agora, a informação que a gente pode passar aqui ao vivo é que lá pelo Trevo do Índio, se puder evitar todos os acessos ali, por exemplo, do centro ou aqui do IPS, Capão, Parque Aurora, aquela região, pegando Arthur Bernardes, vai demorar, vai ficar bem complicado, porque tem lentidão ali por conta de, segundo informações, um acidente que aconteceu mais cedo um pouco, e o trânsito está bem lento ali na Silvio Baixo Tavares, que é na estrada do contorno, passando ali pelo shopping. Imagens também aqui pelos grupos de WhatsApp, pelas câmeras aqui ao vivo. Muito lento o trânsito ali, tanto pela Nilo Peçanha, para quem vai acessar ali o Trevo do Índio, quanto para a Togo de Barros, a Arthur Bernardes. 7h51, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos em instantes. Veja como é fácil a retirada da segunda via da conta de água. Antes de começar, tenha em mãos o documento do titular da conta. Esses dados são muito importantes para seguir com o atendimento. Dê um oi no WhatsApp.